cerâmica foi uma das primeiras atividades artesanais do homem primitivo. Depois que abandonou as cavernas e se tornou um agricultor, ele começou a criar os primeiros utensílios de argila para armazenar os alimentos. Com a descoberta do fogo, que foi um grande avanço tecnológico, a argila parou de ser destruída pelas águas. E mesmo depois de ter dominado outros materiais, como o plástico e os metais, a humanidade jamais abandonou a cerâmica. Cerâmica são todos os materiais inorgânicos, não metálicos, obtidos geralmente após o tratamento térmico em temperaturas elevadas. São materiais que possuem ligações iônicas em suas composições de elementos metálicos e formando óxidos e nitritos e carbonetos. São ótimos isolantes térmicos e elétricos. São resistentes a temperaturas muito elevadas, pois possuem caráter iônico. Suas ligações não são direcionais, ou seja, a atração é mútua. Elas têm característica mecânica de ser duras, porém frágeis. Suas propriedades variam em função de suas ligações químicas. Existem duas classificações para as cerâmicas, que são entre as cerâmicas tradicionais e as avançadas. As tradicionais são aquelas que retiram matéria-prima da natureza. Já as avançadas são aquelas que são feitas em laboratórios para fins específicos, como aeronaves espaciais, reatores nucleares, próteses e entre outras. As tradicionais possuem basicamente por argila sílica e feldspato. Já as avançadas são constituídas por óxidos, carbonetos e nitritos. Materiais cerâmicos são materiais não metálicos, inorgânicos, cuja estrutura após a queima em altas temperaturas apresenta-se inteira ou parcialmente cristalizada. Isso quer dizer que, depois que o material é queimado no forno, os átomos da sua estrutura ficam arrumados de forma simétrica e repetida, de tal modo que parecem pequenos cristais uns juntos aos outros. Essa característica da estrutura, ou seja, a cristalização, confere ao material cerâmico propriedades físicas, como a refrataridade, condutilidade térmica, a resistência ao choque térmico, a resistência ao ataque de produtos químicos, a resistência à tração e a compressão e a dureza, que é muito importante para a utilização na mecânica. A fase vítrea dá certas características e propriedades ao corpo cerâmico. Ela funciona mais ou menos como cimento na construção civil, age como ligante nas fases cristalinas sólidas, da mesma forma como o cimento une as pedras no concreto. Ela confere resistência mecânica à peça por temperatura ambiente, promove também a translucidez, no caso da porcelana, e finalmente aumenta a tendência de deformação quando o produto é exposto a altas temperaturas. Isso é extremamente indesejável nos produtos refratários, ou seja, aqueles que precisam resistir a altas temperaturas, porque a fase vítrea se torna fluida abaixo de 1000 graus Celsius. Para os materiais cerâmicos, o ensaio de flexão é mais apropriado do que o ensaio de tração, para o estudo do comportamento tensão de formação, devido à dificuldade da preparação do corpo de prova, aumento da possibilidade de escorregar das garras da máquina de ensaios, por serem materiais mais caros e pela diminuta deformação. O ensaio de flexão é a aplicação lenta de uma carga crescente em determinados pontos de uma placa. Os ensaios de flexão mais utilizados são o teste de 3 pontos e teste de 4 pontos. O ensaio de flexão de 3 pontos serve para determinar os valores característicos das propriedades de flexão e avaliar superficialmente as bordas de flexão. O teste em 4 pontos é mais adequado para materiais que contêm pequenos defeitos, pois caso contrário, a amostra não irá fraturar. O tamanho do corpo de prova influencia muito nos resultados dos testes. Quanto maior o corpo de prova utilizado nos ensaios, menor tende a ser o valor da resistência encontrada, seja por testes de tensão ou flexão. Isso ocorre devido ao aumento da possibilidade de haver algum defeito. O recomendado é utilizar nos testes de um corpo de medidas semelhantes à prática aplicada e, no mínimo, 6 corpos de prova para evitar problemas com deformações ou materiais danificados.
A fabricação de produtos cerâmicos são divididos em 5 fases. Primeiro ocorre a exploração das jazidas, depois o tratamento da matéria-prima, moldagem, secagem e por último a queima. Em exploração das jazidas é feita a caracterização ou cubagem para gerar produto. As correções devem ser feitas. Quais equipamentos são necessários? Os aspectos gerais observados são a conformação, facilidade de transporte, resistência de água, barragem de rejeitos, entre outros. O tratamento da matéria-prima é separado por depuração, onde remove as impurezas. Após isso, passa por uma série de preparação, que inclui trituradores, peneiradores com lavagens, misturadores, amassadores e, por último, laminadores. A moldagem ocorre da seguinte forma. Existem os métodos da moldagem que pode ser seco ou semisseco. Já a secagem é feita para a retiração de umidade, a perda de água acompanhada da concentração do produto e será tanto maior quanto maior for o grau de umidade da pasta. A velocidade de secagem é controlada para evitar a retirada excessiva de água, o que geraria deformação nos produtos. A secagem pode ser feita de maneira natural ou artificial. A natural utilizando o vento e o sol, já a artificial são feitas em estufas. E por último a queima, que ocorre em transformações estruturais da argila, havendo uma necessidade de aquecimento e resfriamento de cada produto. Isso ocorre em torno dos 1200 graus Celsius. Tem 2 tipos de queima, a queima lenta e a queima rápida. A lenta é menos perigoso, porém o custo é maior. Já a queima rápida é economicamente interessante, mas a qualidade pode já não ser tão boa. E o material cerâmico resiste bem a esforços de compressão. É por isso que os produtos de cerâmica são utilizados tanto na louça doméstica quanto na construção civil e como material refratário de altos fornos em ferramentas de corte em máquinas ferramenta. Dentre as diversas aplicações das cerâmicas avançadas, seguem 2 quadros comparativos, onde mostram-se as matérias-primas utilizadas e as aplicações respectivas de cada material. No que diz respeito à indústria automobilística, os materiais cerâmicos têm sido alvo de grande interesse. Muito dinheiro tem sido investido no desenvolvimento de componentes de motores feitos de materiais cerâmicos. As vantagens são inegáveis. Redução de volume e peso, 25% menos pesado que um motor de metal. Dispensa refrigeração porque pode trabalhar a temperaturas de 800 graus Celsius. Apresenta melhor aproveitamento do combustível e maior eficiência do motor em termos de potência, não causa poluição. As cerâmicas são utilizadas em diversas áreas da sociedade, porém, deve-se levar em consideração o tipo de material que deve ser utilizado, bem como o custo e a fabricação. O ônibus espacial Columbia usa 24.192 placas de cerâmica térmica como revestimento protetor contra as altas temperaturas. O calor é provocado pelo atrito da nave em alta velocidade com a atmosfera.